Essa semana foi conturbada. Aliás, essas últimas semanas têm sido. Eu postei um negócio nas minhas redes sociais ontem que tomou uma repercussão enorme. Saiu na Veja, saiu no Exame, saiu no BuzzFeed, saiu em um monte de lugares. Fora as próprias republicações no Facebook e redes sociais em geral. Mas o que mais me deixou feliz com essa movimentação toda foi perceber que a família está viva. Foi perceber que as famílias estão indignadas, que as pessoas não aguentam mais. Não aguentam mais essa minoria de esquerdopatas safados que querem enfiar a goela abaixo da sociedade as suas verdades absolutas e plenas criadas por eles da maneira que eles julgam ser corretas, independentemente de ser a sua verdade. Mais do que isso, querem interferir na sua criação do seu filho. Querem dizer para você o que é certo e como você instruir o seu filho o que é certo. Chega dessa palhaçada. Se você não me viu usando essa camiseta, talvez tenha faltado oportunidade, mas nos últimos 10 anos, essa camiseta tem sido um uniforme de guerra para mim. Eu tenho vestido essa camiseta dias e dias e dias sem parar. Durante quase 4 anos, eu fui membro da CPI da pedofilia. Atravessei esse Brasil inteiro, junto com todos contra a pedofilia. A gente conseguiu reunir pessoas, 80 mil pessoas às segundas-feiras, na frente de lugares, pessoas desesperadas, clamando pela vida, clamando por alguém que gritasse as suas próprias vozes. Muitas delas pessoas que tiveram seus filhos devastados por pedófilos desgraçados, que não têm o menor escrúpulo. Aliás, vejo pessoas que defendem a arte, a dita arte moderna, que de arte não tem nada, é crime, se colocando como grandes conhecedores, como grandes doutores da pedofilia, ou doutores da família, ou doutores da verdade. Pessoas que sequer têm algum tipo de preparação, sequer sabem o que isso significa. Aliás, se eu perguntar para você, o que é pedofilia? Talvez você enche o peito para dizer, olha, pedofilia é abusar de criança. Talvez você diga, pedofilia é um homem tendo relação sexual com uma menina de 9, 10, 11 anos. Aí eu te respondo, sim, isso é pedofilia. Mas a pedofilia ela é muito mais profunda que isso. A pedofilia não é apenas o abuso. A pedofilia é a destruição da alma, é a destruição da essência, é a destruição do caráter, é a destruição do intelecto de um ser completamente inocente que está em formação. A pedofilia é a destruição do futuro daquela criança abusada. Para vocês terem ideia, um dos primeiros casos que nós pegamos dentro da CPI da pedofilia era um pediatra. Um cara que estudou para cuidar de crianças e penetrava o cabo de um martelo no ânus de um menininho de 20 dias de vida. A pedofilia é muito mais forte do que você possa imaginar. A pedofilia está muito mais perto do que você possa imaginar. Eu posso garantir a você, se você não conhece alguém que foi abusado, tem alguém muito perto de você que foi. E essa pessoa não tem coragem de te dizer. Mas ela sofre com problemas terríveis. Ela tem monstros devastadores que a atormentam cada dia, cada minuto da sua existência. Por mais que em muitos momentos ela possa parecer feliz, no fundo, aquele monstro, aquele vazio eterno, não deixa de fazer parte dos seus dias, das suas horas, dos seus minutos. Porque em algum momento da sua infância, da sua juventude, da sua plenitude da inocência, ela foi violada, ela foi destruída, ela foi dilacerada. A pedofilia não destrói apenas corpos humanos com genitálias ou com objetos como o cabo do martelo ou como outras coisas que são penetradas na criança. A pedofilia, além dos corpos, destrói a alma, destrói a expectativa, destrói a vida. Casos como esse do Man, na verdade, não podem nunca passar impunes, porque aquele momento, o nu pode ser arte, ninguém está aqui para recriminar a arte. Eu vivo da arte, tudo que eu consegui veio da arte. A arte me deu o que eu consegui na vida. A arte é bonita, a arte é liberal, a arte é tudo isso, desde que não envolva criança. Desde que aquela criança não estivesse ali tocando aquele homem nu. Desde que aquela criança não estivesse no seu subconsciente assimilando que um homem chegar nu e mandar tocá-lo é algo normal, passivo de normalidade. Afinal de contas, a mamãe mandou eu tocá-lo. E assim você deixou a porta aberta para aquela criança desinformada, para que amanhã ou depois um abusador possa chegar e acabar com a inocência dela, acabar com o sonho dela, acabar com o futuro dela. Quando eu falo de pedofilia, eu falo de algo que eu vivi
durante 4 anos e durante quase 10 anos faço parte da Frente Parlamentar de Proteção à Família, hoje juntamente com um idoso, com abuso com violência contra as mulheres, entre outras coisas. Então falarmos de arte, jamais podemos deixar que nem arte, nem música, nem exposição, nem teatro, nem absolutamente nada disso transpasse o limite do que é aceitável para que uma criança sem instrução tenha acesso. Precisamos cuidar das nossas crianças. Precisamos deixar as crianças em paz. Quando vemos um desgraçado como aquele que ralou a imagem da santa, pegar a imagem de Nossa Senhora, uma imagem sagrada aos católicos, e ralá-la inteirinha no ralador, escrever vagina nas hóstias, objetos sagrados, ainda que não consagrados por um padre, mas os objetos sagrados, escrever vagina, entre outras coisas que foram escritas. Pegar estatuetas de Jesus, enfiar no ânus, fazer apologia à destruição da raça cristã? Não, de jeito nenhum. A família está atenta, a família está em pé, e a família está de olho, e a família está levantada e revoltada contra vocês. Vocês minoria avassaladora, que fazem barulho, que gostam de querer impor as suas distorções nojentas para que cada um de nós sejamos obrigados a engolir. Não somos. Não seremos. Não engoliremos. No mínimo, o despreparo faz com que as pessoas falem besteiras. De repente, a falta de conhecimento faz com que as pessoas tomem caminhos errados. Eu acho que essas pessoas ainda podem caminhar positivamente na vida, mas precisam buscar instrução. Principalmente pessoas que têm poder. Poder, literalmente. Pessoas que têm poder como políticos. Pessoas que têm poder de penetração na massa como artistas. Essas pessoas precisam se levantar. Eu vi um desespero de pessoas comentando em todos os lugares da minha coragem para expor a minha opinião num mundo devastado, num mundo do avesso. Está na hora da gente parar. O rabo está balançando o cachorro. A gente não pode viver assim. A gente não pode aceitar que essas coisas sejam instituídas dentro das nossas famílias. As famílias são respeitadoras. As famílias não querem qualquer tipo de guerra, qualquer tipo de enfrentamento. Mas existe uma afronta violenta vindo do lado de cá para com as famílias. Pessoas que fazem tudo isso que eu citei, que expõem crianças. Aliás, o Estatuto da Criança e do Adolescente, vários artigos foram mudados dentro da CPI da pedofilia, punindo mais severamente, deixando mais abrangente o tipo de ações criminosas que eram praticadas contra essas crianças. Crianças que foram violentadas, vocês não têm ideia do tamanho desses números. Foram mais de 200 mil casos registrados apenas em 2014, e estamos falando de um crime que é muito pouco falado. Um crime onde a maioria fica calada, onde a maioria morre em silêncio. Um crime que é pouco divulgado. Um crime que as pessoas não têm coragem de expor. Mas as crianças são construídas e instruídas pelos pedófilos a se sentirem culpadas daquele crime. Elas não falam para a mãe. Muitas vezes elas não falam para ninguém. E elas carregam durante as suas vidas inteiras aquela dor eterna até o leito de morte. Aliás, numa das palestras que eu fiz durante a CPI da pedofilia, das tantas que fiz, um cara que trabalhava comigo chegou e disse: Kiko, tem uma senhora que gostaria de falar com você. Eu disse: claro, traz ela aqui. Essa senhora chegou, colocou a mão no meu rosto e falou: filho, eu nunca imaginei que alguém pudesse entender dessa dor. Eu tenho 91 anos de idade. Eu fui abusada dos meus 6 aos meus 12 anos pelo meu pai e depois pelo meu tio. Eu tenho 91 anos. Nunca ninguém soube disso, porque eu nunca imaginei que alguém fosse entender. Mas hoje eu posso morrer em paz. Começou a chorar e me abraçou. Eu estou cansado de ver esse tipo de coisa. Eu estou cansado de ver pessoas que querem abrir portas e oportunidades avassaladoras para as crianças. A gente teve aquela história da cartilha gay há um tempo atrás, onde eles queriam instruir as crianças, ou inicializar as crianças ao sexo de alguma forma nas escolas, tirar as insígnias das portas que diziam banheiros de meninos e banheiros de meninas e a criança escolha onde ela se sente à vontade. Não, isso não é aceitável. Eu acredito que as pessoas, os homossexuais verdadeiros, têm vergonha desse tipo de gente.
E eu sei disso porque eu tenho dezenas de amigos homossexuais que repudiam com toda a sua força, que têm vergonha, que têm ódio. Amigos homossexuais que adorariam enfiar a mão na cara de um vagabundo desse, que fala que a criança tem que ser abusada. Sim, quando você apoia esse tipo de movimento, você diz que a criança tem que ser abusada. Você está abrindo uma porta para essa criança amanhã ser abusada. A criança não vai entender. A mamãe estava junto comigo e qual o problema de um homem estar nu na minha frente e mandar tocá-lo? A criança está criando os seus conceitos. A criança é um HD virgem, para falarmos na sua linguagem moderna. Está recebendo as informações. A criança é inocente. A criança é o futuro. Futuro esse que não pode ser saciado. Futuro esse que não pode ser cessado. Quando falei do homo, eu acho que a criança tem que ser criança. Eu adoro cozinhar. Eu adoro fazer coisas que eram tidas como coisas femininas. Eu não acho que isso seja problema algum. A questão é que sempre no contexto tem alguma coisa ligada à identidade de gênero. Óbvio, não podemos simplesmente fazer uma campanha dizendo deixem seus filhos ser crianças, deixem ser felizes, brincarem com o que quiserem. A felicidade é o que importa. A felicidade é o que interessa. Não interessa o brinquedo, interessa a alegria e a felicidade. Concordaria plenamente. Mas precisam colocar da construção da identidade de gênero como uma forma maquiada de ao mesmo tempo falar para você o seguinte, olha, precisamos quebrar esses conceitos e preconceitos antigos. Criança nasce assexuada e com o tempo eles vão decidir o que querem ser. Não! Crianças nascem meninos ou meninas. E na hora certa, depois de anos, depois de começarem a crescer naturalmente, na evolução coerente da vida, começarem a adentrar a fase de se descobrirem sexualmente, aí seja por opção, seja por orientação, seja por vocação, seja lá pelo raio que for, descobrirem que a sua decisão sexual por qualquer sentimento, seja homo ou seja hétero, não importa, mas até aquela fase a criança tem que ser criança, meninos e meninas. Não é o tipo de brinquedo que vai influenciar pelo A ou pelo B, não é nada disso. A questão é quererem descaracterizar que crianças nascem meninos e meninas. O número de crianças confusas em relação à sexualidade no mundo tem aumentado de uma maneira avassaladora e isso tem consequências trágicas na vida adulta dessas crianças. Eu tenho duas sobrinhas. Uma adora as princesas, só usa vestidinho. A outra gosta de bermuda e brincar com o Hulk. São completamente crianças. Vocês estão apegados às crianças. Vocês, não estou falando do homo não. Eu estou falando de vocês, canalhas que apoiam todo tipo de inversão de valores atuais. Vocês precisam e serão parados pela família brasileira. Muitas vozes estão se levantando. Muitas famílias estão se levantando. A família não aguenta mais. Chega de preconceito. Chega de preconceito contra o homossexual. Chega de preconceito contra o negro. Chega de preconceito contra os índios. Chega de preconceito contra os católicos ou os evangélicos. Mas chega de preconceito de vocês contra a família. Contra aquilo que a família acredita. Contra aquilo que na base familiar de quem quer viver daquela forma tem que ser respeitado. E vocês, meia dúzia de canalhas, têm se levantado contra a família. Vocês não têm esse direito. Vocês não têm esse poder. E vocês não têm essa vocação. Vocês não vão destruir o que nós acreditamos. Parem de mexer com a família. Parem de mexer com a fé. Parem de destruir objetos sagrados. Parem de mexer com as crianças. Parem de querer inverter as ordens. Parem de querer adultizar crianças. Parem de querer fazê-las acreditar que as verdades de vocês são absolutas. E não tentem distorcer o que eu estou falando, não. Está na hora de separar o joio do trigo. E joio não é questão de opção sexual, ou de vocação sexual, ou de orientação sexual, ou chame do que você quiser. Tá cheio de heterossexual que é joio. Tá cheio de padre, de pastor, de empresário, que é a pior raça da espécie humana que pode existir. Isso não é uma questão de sexo ou sexualidade. As pessoas estão misturando tudo e sempre trazendo a questão da sexualidade como rainha, como mãe de todos os problemas. E não são. Tem gente boa e tem gente ruim em todo lugar. Tá na hora da gente entender que nem sempre um lado é certo e o outro lado é errado.
O certo é o que você julga ser certo. O certo é você fazer aquilo que te faz feliz. A felicidade é o que está faltando. Mas você não pode querer induzir ou enfiar a goela abaixo dos outros a sua opinião de uma maneira forçada, forçando eles a cumprirem as suas regras, os seus pensamentos. O que você não pode, em hipótese alguma, é fugir da regra. Criança é criança. Ponto. Não se discute. Qualquer tipo de atrocidade contra a criança é crime. A criança é protegida em todos os termos da lei. Por que você acha que existe aquele termo de abandono de incapaz? Porque a criança é incapaz. Incapaz de discernir muitas vezes o certo e o errado. Incapaz de discernir muitas vezes o que está na frente dos olhos dela. Isso chama-se inocência. E essa inocência precisa, deve e será mantida. Custe o que custar. Então, deixe as crianças em paz. O Brasil tem cura. O Brasil tem solução. E a base de tudo isso chama-se respeito. Respeito que vocês não têm nenhum. Então eu vim aqui simplesmente para dizer que eu conto com vocês. Com vocês. Você que entrou em algum lugar para recriminar. Você que abomina qualquer tipo de princípios dos que nós acreditamos. Nós respeitamos os de vocês. Respeitem o nosso.